Carnaval, carnaval! Carnaval, carnaval! Boa noite, amigos e amigas do programa No Mundo da Bola Especial. Vamos juntos ao vivo até às 9h45 da noite. Começamos aí mostrando a festa dos suecos e falamos ao vivo para a TV Brasil e as emissoras públicas de todo o país. Um gol no último minuto, prorrogação e o último pênalti definiu então a classificação da Inglaterra para as quartas de final na vitória nos pênaltis sobre a Colômbia depois do empate de 1-1 nos 90 minutos e também na prorrogação. E a Inglaterra agora vai enfrentar a Suécia, que você viu aí comemorando, que eliminou hoje a Suíça da Copa do Mundo. No programa de hoje, um tema polêmico, o uso do árbitro de vídeo. Eu acho que o programa não vai caber de tanta discussão que já houve aqui no estúdio antes mesmo de ele começar. E participam conosco no estúdio da TV Brasil no Rio de Janeiro, o jornalista Edu Mendonça e conosco também, ele que foi árbitro da FIFA e já apitou em Copa do Mundo, o Aristeu Tavares. Muito bem, a Inglaterra é a única campeã em um dos lados do chaveamento das quartas de final. Ao lado dela estão a Rússia, a Croácia e a Suécia. E aí eu te pergunto, o English Team é favorito a ser finalista da Copa do Mundo da Rússia? De um lado sai um finalista e do outro lado, onde estão Inglaterra, Rússia, Croácia e Suécia, sai o outro. Será que a Inglaterra é a favorita? Manda sua mensagem aqui no nosso WhatsApp, que é o 21 971489270. E aproveita e compartilha. A gente está transmitindo ao vivo também pelo Facebook e eu quero registrar a sua participação nos compartilhamentos do nosso programa. Eu começo por você, Edu, prazer em recebê-lo. Inglaterra e Colômbia, justo resultado, justa vaga para a Inglaterra? Boa noite. Boa noite, Bocage. Tudo bem? Tudo bem. Não sei se justa, né, Bocage? Eu acho que todo mundo esperava um jogo melhor hoje, né? A Inglaterra foi cautelosa demais, entrou sabendo que a Colômbia não tinha seu principal jogador e muda completamente para a Colômbia sem o James e ainda assim eu acho que a Inglaterra não propôs o jogo como se esperava dela, né? Eu acho que é um time que tem uma geração muito boa, uma geração que ainda vai evoluir muito, são jogadores muito jovens. Se você pegar o Sterling tem 23 anos, o Dele Alli tem 22, o próprio Kane tem 24, quer dizer, essa geração vai chegar para uma próxima Copa, eu acho que num ponto bem superior, mas hoje jogou muito mal. Eles mesmos dizem que essa seleção é para daqui a 4 anos, que a seleção inglesa, inclusive, vem ganhando muitos títulos na base, né? E por conta disso eles esperam um resultado superior na próxima Copa do Mundo. Aristeu Tavares, boa noite. Boa noite, Sérgio. Você está preparado para discutir aqui, mas vamos primeiro falar de Inglaterra e Colômbia. Gostou do jogo? A Inglaterra é favorita a chegar na final? Sérgio, é um prazer estar aqui. Bom, o árbitro tem que estar sempre preparado, né? É. Porque senão a rebordosa Eu tenho um árbitro mais de dolorida, vídeo aqui, né? ó. Eu estou sabendo. E aí já fica até uma O covardia nome dele é para Marcos comigo. Alcântara, virou Varcos Alcântara. Varcos Alcântara, tá certo. Agora tudo é VAR, né? Tá certo. Bom, eu tenho procurado acompanhar a maioria dos jogos, né? Como desportista que sou, amante do futebol. Aliás, o árbitro de futebol é o mais louco amante do futebol, porque é o único que se digna entrar no campo para trabalhar, né? Ser xingado e tudo mais. E ganhar pouco, inclusive. Mas tenho visto jogos. A Inglaterra tem camisa também, né? Dessas seleções todas que foram campeãs aí ao longo, e não são muitas, a Inglaterra e o Uruguai e o Brasil estão aí ainda firmes e fortes. E a França também. E a França. Então a gente tem certeza que provavelmente desse grupo aí, dos 4, a gente possa ter até 2 finalistas, que seria muito interessante aí para o restante do Mundial, né? Seria. E o único cruzamento possível que já aconteceu em final de Copa do Mundo, Brasil e Suécia, que exatamente foi há 60 anos, em 1958. Nenhuma outra final de Copa pode ser repetida a não ser essa. Bom, a gente tem com a vitória da Inglaterra sobre a Colômbia, como sempre, surgem os memes na internet, né? E tem muita coisa aí para a gente ver, até porque, Edu, já começa até pelo Maradona, né? Foi o jogo das simulações. O pessoal se jogando em campo hoje para tudo quanto é lado, e está todo mundo criticando isso. Incrível, né, Bocage? O mundo inteiro falando do comportamento do Neymar na Copa e a gente teve hoje os ingleses, que eu acho que são os que mais detestam esse tipo de comportamento dentro de campo, né, abusando desse tipo de recurso para parar o jogo.
Acho que nesse sentido foi até merecido o gol da Colômbia no fim, né? Porque a Inglaterra desistiu do jogo muito cedo, né? Muito cedo o Southgate tirou o Sterling, tirou o Dele Alli, abdicou de partir para cima para segurar o resultado e acabou tomando gol no finzinho. E aí, logo numa Copa de árbitro de vídeo, tantas simulações. Será que eles estão querendo enganar até a arbitragem de vídeo agora? O que, de certa maneira, é totalmente contraproducente, né? Na medida em que você tem mais um fiscal e um fiscal totalmente tecnológico e que on time você consegue detectar quando há um problema, uma burla à regra, você não está sendo muito inteligente, né? Porque quando você tem só humanos tomando conta disso, é lógico que a falibilidade humana, ela pode acontecer e acontece até com o VAR, porque também são humanos por trás de toda a tecnologia. Mas a tecnologia agora trazendo esse tipo de estrutura, com toda certeza, é um tiro no pé. Então, vamos falar do VAR. A gente já está até mostrando algumas simulações, utilizações do VAR na Copa do Mundo, uma delas com o Cristiano Ronaldo. O VAR é para ser usado em 4 situações. Situações de gol, gol ou não gol. Gol ou não gol. Lembrando que na Copa nós temos um sistema, porque o VAR ele é um conceito amplo, né? Ou seja, em torneios que você não tenha o sistema de detecção se a bola entrou ou não, o VAR vai entrar em ação. Nesse caso, como nós temos também, por ser um torneio maior, aquela tecnologia, se a bola entrou ou não entrou, mas tem que haver a previsão na regra, como já tem na regra 18 e 19. A segunda situação, marcação de pênaltis. Pênalti ou não pênalti. Pênalti ou não pênalti. Fora da área, dentro da área. Como aconteceu hoje, um fora da área. Isso. Que houve a retificação, né? Isso. E a aplicação do cartão vermelho por ter sido fora da área, inclusive. Se fosse dentro da área, seria cartão amarelo. Ah, porque não pode ser a tripla punição. Exatamente. E bis in idem, né, que seria. Agora, vou te perguntar, interrompendo aqui, por que ele recebeu o vermelho, já que ele não era o último homem? Tinha um goleiro à frente. Na verdade, a questão do último homem foi uma lenda urbana, né? A regra não fala em último homem. Fala numa clara oportunidade de gol. E era uma clara de gol. O goleiro, normalmente, em tese, ele vai estar sempre próximo e tomando conta do seu gol. Então, se você fosse buscar o último homem, repito, que não está na regra, nunca teria essa figura. Então, o que você precisa é saber a distância do fato para o gol, se está indo em direção ao gol, o número de atletas que está naquele entorno e se o jogador tem a posse da bola. Então, havia esse enquadramento e, efetivamente, o cartão vermelho foi muito bem aplicado. Muito bem. Então, uso de cartões vermelhos e também na confusão de identidade de jogadores. Eu advirto um e, na verdade, era para advertir outro, e aí o VAR deve ser utilizado. Mas você tem postado no seu blog que o árbitro de vídeo está exagerando nas atitudes na Copa. Por quê? Justamente por isso. Quando você utiliza o árbitro em situações muito interpretativas, você está fugindo um pouco do protocolo. Um exemplo é o do Cristiano Ronaldo, né? O Cristiano Ronaldo poderia, infelizmente, ter ficado fora das oitavas de final, na medida em que o VAR chamou o árbitro do campo para dizer que havia sido feita uma falta compatível com o cartão vermelho. Ainda bem que o árbitro teve o discernimento de, vendo a jogada, ele foi até a lateral do campo, observou, e Papai do Céu iluminou, e ele, para que a conta não ficasse no colo da arbitragem mais uma vez, aplicou tão somente o cartão amarelo. E para antes de cartão amarelo, como está no próprio protocolo que você acabou de ler, não é para ser acionado o árbitro de vídeo. Eu sei que o Eduardo tem um monte de pergunta para fazer, mas eu vou aproveitar... A população mundial toda tem 7 bilhões. O Brasil estava certo em ter pedido árbitro de vídeo logo no primeiro jogo? O Brasil estava certo de ter pedido... Como assim? No lance do Miranda? No lance questionou, do Miranda, por exemplo, questionou a não intervenção formal do árbitro de vídeo. Lembrando que foram 335 até ontem situações analisadas, e essa também foi analisada. E tanto o árbitro de campo quanto o árbitro de vídeo entenderam que era uma falta que não deveria ter sido sancionada, a meu juízo, equivocadamente. Porque o atleta ele se prepara para fazer um determinado movimento, tem o tempo da bola, se ele pular antes ou depois, ele não vai alcançar a bola, e quando o Miranda se preparou, sem nenhum tipo de bairrismo ou patriotismo, quando ele se preparou para subir, ele foi deslocado. Deslocamento suficiente para perder o tempo da bola e o gol acontecer. Então, a meu juízo, foi falta, sim, e deveria ter sido revertida essa que questão. Foi um empurrãozinho.
Um empurrãozinho. O empurrãozinho é uma falta imprudente, é aquela que não traz risco nem perigo para o atleta adversário. Então seria sido uma falta. Edu? Eu acho que é o que a gente conversava aqui antes do programa, né, Bocage? Esse lance ele exemplifica perfeitamente a subjetividade da regra. Quer dizer, a FIFA determinou oficialmente que nada houve, tanto que nada foi marcado. A palavra da FIFA é de que o lance foi limpo. E meio mundo acha que foi falta e meio mundo acha que não foi falta e vai continuar achando. A FIFA, entre outras coisas, antes da Copa do Mundo, acompanhou uma série de pesquisas e uma que me chamou a atenção foi uma que foi feita com árbitros. Eles propuseram o mesmo lance, alguns lances no caso, para 80 árbitros, no vídeo sempre. 40 assistiram ao lance de forma normal, em play, e outros 40 assistiram os videotapes, assistiram os lances com slow. O dobro de marcações foi apresentado nos lances com slow. Quer dizer, os 40 árbitros que viram a mesma jogada em câmera lenta marcaram falta 2 vezes mais do que quem viu em play. Então isso tudo eu acho que influi muito. A gente assistir um empurrão como aquele num videotape é totalmente diferente de ver no tempo normal de jogo. Com toda certeza você tem razão. São dimensões diferentes para quem está analisando. Lembrando, no entanto, que o árbitro que vai analisar a jogada no campo, né, o árbitro principal, aquele que vai efetivamente tomar a decisão, ele pode pedir para passar em slow, para passar em situação normal, pode buscar um outro ângulo, e tem várias câmeras com suas angulações diferentes. Então, na verdade, há um cartel de possibilidades ali, e aquele que quer efetivamente ter a justiça prosperando, ele vai olhar tudo para poder, então, chegar a uma conclusão. Mas, efetivamente, como você falou, e a gente não vai conseguir nunca fugir disso, a regra ela é interpretativa, totalmente ela não interpretativa. É clara. A meu juízo, eu sou do time que afirma que a regra não é clara, ela é totalmente interpretativa. Então, Aristeu, a Copa do Mundo acaba, o VAR sai de campo e voltamos para o futebol brasileiro. O que a gente pode esperar a partir de tudo isso que aconteceu na Copa com o VAR, aqui dentro do nosso país nas competições? Porque não teremos o VAR, não teremos tecnologia, enfim, uma série de situações que o torcedor vai ficar mais ligado agora. Na verdade, nós vamos ter, em nível nacional, que é aquilo que nos interessa mais, né? Já que os campeonatos estaduais acabaram, e muitos estados, com toda certeza, não têm a menor condição de ter esse tipo de tecnologia pelo seu valor, nós vamos ter 2 cenários. O cenário das quartas de final da Copa do Brasil, onde você vai ter o VAR, inclusive, neste momento, está na 3ª turma de árbitros em Águas de Lindóia para fazer um treinamento de 1 semana. Então, são 3 turmas que já fizeram, 2 turmas já fizeram há 2 semanas atrás e uma está lá agora, o que é muito interessante, porque você está no meio da Copa do Mundo com lances latentes, atuais, né? E com árbitros de ponta, tanto do VAR quanto dos árbitros de campo. Aliás, é uma coisa importante porque você tenha sempre o nivelamento, né? Porque senão o árbitro do VAR, digamos que ele tenha uma ascendência hierárquica, né, por conta do seu ranqueamento do que o árbitro que está apitando o jogo. O cara acaba sendo influenciado. Ou então, ao contrário, se você tem um árbitro muito imaturo como o VAR, aquele árbitro do campo, esse garoto aí ele não entende da regra, ele não tem o macete da regra. Enfim, então o ideal efetivamente é que você tenha ambos do mesmo nível. Tanto o árbitro assistente também, aquele que vai apontar se foi impedimento ou não. E temos um cenário, Bocage, que é o Campeonato Brasileiro, que até agora está definido que não vai ter o VAR. Vamos continuar com os árbitros adicionais ao lado das traves, nos 2 ataques, obviamente, que já vem sendo feito desde a primeira rodada. Então o árbitro tem que se preparar para as 2 situações e tomara que não se confunda, né? O que não é o cenário ideal, porque são estratégias diferentes. O árbitro, em tese, como todo profissional, ele tem que ter uma estratégia só. Ele tem que entrar no campo sempre com aquele tipo de adestramento. Eu estou adestrado para isso. O cenário que a gente tem hoje o árbitro, por exemplo, aqui do Rio de Janeiro, o FIFA, Wagner Magalhães, ele vai trabalhar num jogo de Copa do Brasil com o VAR. Ele vai trabalhar no Campeonato Brasileiro sem o VAR, mas com o árbitro adicional. E ele pode apitar uma 2ª divisão aqui do Campeonato Carioca sem nenhum dos 2 apoios. Então, quer dizer, são estratégias distintas para o mesmo profissional em jogos um atrás do outro. Isso não é uma situação ideal. Então, boa sorte aos árbitros, né? Cada vez mais. Cada vez mais. Vamos seguir por aqui. Vamos falar da seleção brasileira. A seleção brasileira hoje voltou a treinar e, ao que parece, todo mundo liberado. O Douglas Costa já liberado, Danilo também, o Marcelo também.
e só fica de fora o Casemiro. Você acha que o Tite muda o time, Edu? Além da entrada do Fernandinho, eu acredito que não, né? Nem o Marcelo volta? Talvez o Marcelo, mas o Marcelo é uma questão médica, né, Bocardi? Vamos ver se ele vai estar realmente liberado para os 90 minutos. Ele já teria condição de jogo durante 45 minutos na última partida. O Tite preferiu não usá-lo, eu até entendo, mas acho que seria a única outra mudança, provavelmente. E você está gostando da seleção? Não. Não? Não, eu acho que a seleção brasileira ela fez uma campanha bem superior nas eliminatórias sul-americanas e não me refiro a resultados, mas me refiro ao futebol apresentado. E não acho que caiba aquela história de mas nas eliminatórias a concorrência era mais fraca. A gente viu inúmeros times pegando adversários fraquíssimos nessa Copa até agora. Bélgica ainda não enfrentou um adversário decente, a própria Inglaterra pegou hoje uma Colômbia desfalcada e o próprio Brasil, se a gente for pensar de agora também, não cruzou com ninguém tão forte, né? Muito bem. O Tite é que cruzou com alguém forte e acabou caindo no chão, né? Hoje, os memes do Tite já são diferentes. São ele correndo atrás de outras pessoas para variar aí muita diversão na internet. O pessoal não perde tempo. Você já foi meme alguma vez, Aristeu? Provavelmente você já tenha apitou, sido, né? Provavelmente já tenha sido, não tenha dúvida. Quando você apitou, né? já tinha redes sociais antes de Não, separar? com essa intensidade, não. Era mais e-mail mesmo. Né? Ainda bem, né? Ainda bem, né? Ainda bem. Tá aí porque... o Tite correndo de todas as formas e sendo até mesmo homenageado pelos internautas. E para a gente encerrar então esse primeiro bloco, aí eu volto para o Edu, porque o Jimmy Butler, você conhece? Um pouquinho. Conhece um pouquinho, né? Então conta a história dele, porque ele tentou fazer uma homenagem ao Neymar. A ele aí, batendo bola. Leva jeito, não? Com essa perna enorme? Nenhum jeito. Primeiro que com 2,1 metros para ter a habilidade do Neymar. Explica. Jimmy Butler foi armador do Chicago Bulls, é um tremendo jogador, está no Minnesota atualmente, ganhando um salário fantástico. O contrato se encerra no que vem, pode ir para o Lakers, pode ir para vários outros times. Teve na seleção americana, que esteve aqui nas Olimpíadas do Rio, é um baita jogador, mas futebol me parece que não. Cartão vermelho. Então tá bom. Então, ó, a gente vai aqui, ó. Vai para um rápido intervalo, que o VAR já está me chamando, e daqui a pouquinho a gente volta no Mundo da Bola, um programa da TV Brasil. Programa No Mundo da Bola, lembrando que depois do No Mundo da Bola, às 9h45, você tem Recordar TV, futebol, o jogo da paixão, em destaque hoje o Garrincha. Às 11h15, mais um episódio da premiada série britânica Guerra e Paz. E à 00h15, Seleção Russa de Cinema, hoje em cartaz o filme O Retorno de Vassili Bortnikov. Sempre a partir de 00h15, de segunda a quinta, Seleção Russa de Cinema. Bom, todo mundo que aparece aqui pela primeira vez tem que fazer um registro, um depoimento para a gente guardar aqui. E a pergunta é a seguinte: qual o jogo mais emocionante que você viu, viveu, acompanhou numa Copa do Mundo, em qualquer uma delas? Eu começo por você, Eduardo. Qual o jogo mais emocionante que você viveu numa Copa do Mundo? Para mim, Bocardi, sem dúvida, a final da Copa do Japão e da Coreia em 2002, porque eu estava lá na Coreia. Infelizmente não estava no estádio, estava na Coreia. Mas lembro que assisti aquela final na salinha da TV Globo, com José Carlos Araújo narrando numa mesinha ao meu lado e tendo que ficar quieto, obviamente, por conta disso, né? Mas a festa que a gente fez depois do jogo lá no centro de imprensa é uma coisa que eu jamais vou esquecer. Muito bem, então. Aristeu Tavares, você de nós três aqui foi o que mais esteve dentro de campo. Para você, o jogo mais emocionante da Copa? Como a regra é interpretativa, Bocardi, eu vou pedir Vênia para citar duas situações. Né? A Copa de 2002, a final foi no dia do aniversário do meu filho mais novo, 30 de junho. Inclusive completou aniversário agora, né? Então, foi uma data assim, importante, Brasil campeão, então a festa foi maior ainda. E, obviamente, trabalhando num jogo na Copa do Mundo, e eu registro aqui dos jogos que eu fiz na Copa, eu quero registrar as oitavas de final, fase que terminou hoje, né? Alemanha e Suécia, foi na cidade de Munique, um jogo fantástico, né? Onde a Alemanha, time da casa, jogou, que sempre tem um dado assim mais emocional, digamos, né? Por conta da torcida, de todo aquele entorno. Então, efetivamente, foram os dois jogos assim que muito marcaram a minha vida pessoal e profissional. Muito bem, então. Feito os registros, vamos à hora dos palpites aqui. E como só temos jogos agora a partir de sexta-feira, então a gente vai falando já das quartas de final, que já estão definidas, e eles dois vão dar os palpites sem análise. É só o placar
para ficar mais difícil, só para vocês terem uma ideia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pessoas apenas acertaram, ou melhor, 11 resultados foram acertados até agora, cravados, então não é tão fácil assim. Não. A gente já tem a arte ali das quartas de final, começando por Uruguai e França. Edu? 1-0 França. 1-0 França. E para você, Aristeu? 1-0 Uruguai por conta da dúvida do Cavani. Cavani, né? É dúvida, não deve jogar. Brasil e Bélgica, Aristeu? 2-0 Brasil. E para você, Edu? Para mim, 1-1 vai ser um jogo sofrido. 1-1. Muito bem. Suécia e Inglaterra, Edu? 1-0 Inglaterra, Bocage. 1-0 Inglaterra. E para você, Aristeu? Também. 1-0 Inglaterra. Muito bem. E por fim, Rússia e Croácia, Aristeu? 2-0 Croácia. Epa, que tragédia, hein? Edu? Vou subir um pouquinho, 3-0. Acho que a diferença aí é bem grande. 3-0. Muito bem. Registros feitos, depois eu passo para vocês e serão devidamente zoados aqui no programa, como todos os outros. Ou elogiados, né? Ou elogiados. Eu sempre elogio. Por exemplo, o Ricardo Mazella acertou recentemente Suécia 1-0 sobre a Suíça. O Maurício Costa e o André Luiz Mendes acertaram Colômbia e Inglaterra. Eles palpitaram que seria 1-1 e ambos acertaram, foram os últimos a acertar. Falando de Suécia e Suíça, dá tempo ainda. Gostou do jogo? Foi justo o resultado, a vitória dos suecos? Foi um jogo duro, né? Um jogo difícil. Creio que sim. Acho que a Suécia fez um torneio de maneira genérica melhor do que a Suíça. Então, acho que foi justo. Sim. A Suíça encontrou um ferrolho pela frente hoje, né? Pois é, né, Bocage? Mas a gente tem que lembrar que essa seleção sueca, ela eliminou a Holanda nas eliminatórias europeias, terminou em segundo num grupo que tinha também a França, foi para a repescagem e eliminou a Itália. Isso tudo pouco depois do Ibrahimovic ter se aposentado da seleção, né? Depois da Euro... Já foram mais longe do que quando ele jogava. Pois é. Acho que ninguém esperava esse resultado, né? E agora eles pegam a Inglaterra, vocês já opinaram aqui com os palpites, mas você acha que dá a Inglaterra? Eu acho que dá a Inglaterra. Muito bem, então. Quem está perdido na Rússia são os argentinos. Eles não sabem, a gente está vendo ainda a festa dos suecos, mas os argentinos estão um pouco perdidos lá pela Rússia sem ter muito o que fazer. Você acha que a Argentina poderia ter ido mais longe na Copa, Aristeu? Com toda certeza, sim, né? Pela sua tradição, não pelo que ela mostrou nas eliminatórias, né? Ela fez uma eliminatória fraca, ela não produziu muito e, na verdade, o que aconteceu agora é fruto de um trabalho que não foi bem desenvolvido durante os jogos eliminatórios. O Sampaoli não foi bem, né? E queriam ele na seleção brasileira. Pois é, os argentinos o queriam na seleção argentina, né? Era uma demanda, mas eu acho que ele se apegou muito a uma geração que já está de saída e deixou de dar espaço para uma molecada que está chegando que podia ter jogado mais, né? A gente viu muito pouco do Dybala nessa Copa, o próprio Pavon só entrou quando as críticas já eram muito pesadas. Eu acho que essa renovação tinha que ter sido feita de forma mais contundente. Falando em renovação, a Alemanha, o que parece, está satisfeita com o Joachim Löw e renovou o contrato dele até a próxima Copa do Mundo. Um técnico que foi campeão do mundo, mas que promoveu a maior decepção da história da Alemanha. Pela primeira vez, eliminada numa fase de grupos. Já tinha sido em 38, mas não era fase de grupos. Você acha que a Alemanha agiu certo? Acho que sim, Bocage. Eu acho que a culpa não é do Löw. Acho que a grande pergunta é o que a gente vai fazer com o Tite após essa Copa. Porque se você observar, a Colômbia, depois da grande campanha que fez em 2014 aqui no Brasil, manteve o Pekerman e colheu os frutos disso. Aqui a gente não tem essa tradição, né? É um técnico por Copa, um técnico por Copa. Vamos ver então. Só lembrando então, a Rádio Nacional do Rio transmite 56 jogos ao vivo da Copa do Mundo. E sexta-feira, bota aí na sua agenda, 11 da manhã, França e Uruguai com Carlos Borges. E a partir das 4 da tarde, das 2 da tarde, começa a nossa transmissão Brasil e Bélgica com a locução do Ricardo Mazella. A gente vai ficando por aqui. Aristeu Tavares, árbitro FIFA, muito obrigado pela sua presença. Eduardo Mendonça, obrigado também pela presença. E é você que nos acompanha na TV Brasil, nas emissoras públicas de todo o país. Amanhã a gente volta às 9h15 da noite com mais um No Mundo da Bola Especial. Tchau!